Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de física aí, né? Vamos começar. A aula de hoje é sobre ondas, tá? A gente vai começar sobre a parte de ondas, a parte inicial de ondas, trazendo alguns exercícios do PAS, do Enem também, né? Fazer uma revisãozinha na forma de exercício para a gente poder entender melhor essa matéria. Vamos lá então. Vamos lá então, né? A gente começar a nossa revisão de ondas por meio de exercícios. E o primeiro exercício é esse aqui. Diz o seguinte: uma gota d'água cai no centro de uma poça. O pulso produzido atinge a borda, situada a 3 metros do ponto onde se originou, depois de 5 segundos. Determine a velocidade de propagação do pulso e, considerando que a poça não tem a mesma profundidade em todos os locais, o que representa o valor que você calculou no item A. Então vamos lá, vamos tentar entender. Você tem aqui uma poça d'água, né? E uma gota d'água vai cair mais ou menos ali no centro dessa poça e vai provocar um pulso que vai se deslocar até chegar na margem, né? Até chegar na borda aí dessa poça d'água, tá certo? O que ele falou é que essa borda aí está situada a 3 metros do ponto onde ele originou, né? E ele demora 5 segundos para esse pulso criado chegar até a bordinha. Ele quer saber qual a velocidade de propagação do pulso, né? Então, a velocidade média de propagação do pulso, né, pode ser calculada, já que ele levou 5 segundos, da maneira mais usual possível. V é igual a ΔS por ΔT, que seria a velocidade média do pulso aí, certo? E qual foi a distância que esse pulso percorreu durante esse tempo? Ele percorreu a distância de 3 metros e levou 5 segundos para fazer isso. Portanto, a velocidade média do pulso foi de 3 metros em 5 segundos, ou 3 quintos de metros por segundo, 0,6 metros por segundo, né? Essa foi a velocidade média desse pulso, tá certo? Só que essa velocidade aí, na verdade, ela é apenas uma velocidade média, ela não é uma velocidade constante. Por que ela não é uma velocidade constante? Porque ao longo desse deslocamento, essa ondinha criada, ela acaba passando por pontos da poça ali mais rasos e pontos mais profundos. E a profundidade interfere diretamente na velocidade do pulso, né? Quanto mais profundo, vamos pensar em águas rasas somente, tá? Quanto mais profundo for aquela posição onde a onda estiver, tá certo? Mais rápido vai ser a velocidade da onda naquele ponto, tá certo? Então, nos pontos mais fundos, a onda anda mais rápido do que nos pontos mais rasinhos, né? Menos profundos, onde ela andaria mais lentamente, né? Isso aí tem a ver também com a refração. Então, olha só o interessante. Você calculou aí que ela percorreu 3 metros em 5 segundos. Isso é uma velocidade média. O pulso, em média, andou a essa velocidade, 0,6 metros por segundo. Mas aí ele pergunta o seguinte, na letra B: considerando que a poça não tem a mesma profundidade em todos os locais, o que representa o valor que você calculou no item A? Então, como a gente acabou de falar, esse valor no item A depende da profundidade. Tem pontos ali mais rasos, como a setinha está mostrando, tem pontos mais profundos, né? Então, nos mais profundos a velocidade é maior, nos menos profundos ou nos mais rasos a velocidade é menor. Então, isso que a gente calculou é apenas o valor médio da velocidade de propagação, né? Porque, na verdade, em cada ponto ela teria uma velocidade que tem relação direta ali com a sua profundidade, tá certo? É dado pela raiz quadrada aí dessa profundidade em média, né? Tem outras constantes misturadas nisso aí também. Questão 2, da Cezanne-Rio. Para uma onda representada na figura, a amplitude e o comprimento de onda valem respectivamente 6 cm e 4 cm, 6 cm e 8 cm, 3 cm e 4 cm, 3 cm e 2 cm, 3 cm e 8 cm. Então, olhando aí para essa ondinha que está representada aí para vocês, nesse eixo aí, vamos chamar de eixo Y, né? E ao longo do eixo X também, onde está pontilhado, né? Qual seria a amplitude e o comprimento dessa ondinha que a gente está vendo aí? Então, a gente vai ter que lembrar o que é cada uma dessas coisas aí, né? Então, vamos fazer o primeiro, ó. Amplitude da onda, né? Tem a ver com a abertura que você dá, por exemplo, se isso aí fosse uma corda, né? Com qual movimento, né? Qual o tamanho da abertura que você deu para o seu braço para produzir isso aí numa corda, por exemplo, tá bom? A amplitude tem a ver com esses picos, né? Esses pulsos que a gente vê aí, né? Quanto maior o pulso, maior a amplitude. E a amplitude é medida sempre do nível central, né, até as extremidades. Então, a distância do centro até o ponto mais alto, que a gente chama de crista da onda, tá certo? Isso aí seria a nossa amplitude, ou é a distância medida do centro até o ponto mais baixo,
tá certo? Que também é chamada de amplitude, mas ela vai do centro ao vale. A outra vai do centro ao topo lá, a crista da onda. Isso tudo para a gente é amplitude. Então, a amplitude aí seria essa distância. Não é o tamanho da onda inteira, tá? Mas é do meio até as extremidades. Tudo bem? Nesse caso, essa distância total, né, somando da parte mais baixa da onda até a parte mais alta da onda ali, ele deu para a gente. Falou que era 6 centímetros. Então, 6 centímetros não é amplitude, tá certo? 2A, como a gente está vendo aí, ó, é que são 6 centímetros. É A mais A daqueles 6 centímetros lá. Então, cada Azinho desse, a amplitude seria 3 centímetros. Lembrando também, né, gente, a gente costuma dar sinais para isso. Então, o valor da amplitude, quando está abaixo do nível ali do eixo X, a gente dá sinal negativo. E o valor da amplitude, quando está acima desse eixo aí, a gente dá sinais positivos. Para justamente carregar uma informação que é chamada de fase da onda também. Tá bom? Então, nesse caso, a amplitude valeria 3 centímetros ali, o módulo dessa amplitude, tá bom? E o comprimento da onda? O que seria o comprimento ou o tamanho da onda? Na verdade, gente, durante o tempo que você gasta para voltar para a mesma posição, né, você cria uma onda completa. Essa onda completa pode ir do centro, aí você sobe, desce tudo e volta para o centro de novo. Isso seria o tamanho de uma onda, né? Ou simplesmente do jeito mais fácil que a gente tem para mostrar isso, né, ou para calcular isso, seria a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Esse seria o comprimento da onda. Então a gente poderia calcular como sendo essa distância entre duas cristas, que a gente vai chamar de lambda, ou essa distância entre dois vales, que também é a mesma, né? Chamado de lambda aí. Então, esse é o comprimento de uma onda. No nosso caso aí, ó, repare que o 4 centímetros lá em cima, ele vai da crista até o ponto central do vale ali da outra, né? De uma crista até um vale. Na verdade, o comprimento é 2 vezes essa distância. Então, o nosso lambda, nesse caso, seria 4 mais 4. Tá bom? Daria um comprimento total, a distância de duas cristas ou dois vales, ou seja, 8 centímetros. Então, a amplitude é 3 centímetros e o comprimento da onda, 8 centímetros, tudo bem? Letra E seria a resposta do exercício. Questão 3 fala assim: analise as afirmativas, dizendo se são falsas ou verdadeiras. Então, está querendo que você julgue os itens aí, tá bom? Então, a primeira afirmativa fala o seguinte: um corpo que possui um movimento circular uniforme dá 20 voltas em 10 segundos. Logo, o período e a frequência de seu movimento valem respectivamente meio segundo e 2 Hz. Né? 2. O período do movimento de rotação da Terra é igual a 24 horas. E 3. O pêndulo leva 2 segundos para ir de um extremo a outro de sua oscilação. Logo, sua frequência é meio Hz. Então, ele quer que você diga aí qual dessas aí é verdadeira e qual dessas aí são falsas, né? Então, vamos começar da primeira. Um corpo que possui um movimento circular uniforme, ou seja, um MCU, ele dá 20 voltas em 10 segundos. Logo, o período e a frequência do seu movimento valem meio segundo e 2 Hz. Como é que a gente pode fazer isso? Repara que ele começa dando para você o número de voltas que esse corpo desenvolve em 10 segundos. E o número de voltas num determinado tempo a gente chama de frequência. Então, a frequência é dada e calculada dessa maneira. O número de oscilações, o número de voltas, o número de piscadas, né? O número de repetições que um determinado movimento tem, né? Em função do tempo. Essa seria a frequência daquele movimento, tá bom? Então, nesse caso, foram 20 voltas em 10 segundos. Então, quando você divide ali o 20 por 10, você vai ver que vai dar 2 voltas a cada segundo. E toda vez que você tiver voltas por segundo, piscadas por segundo, gritos por segundo, palmas por segundo, tudo que for por segundo, esse segundo a menos 1 aí seria o Hertz, tá? Então, a unidade da frequência vai ser 2 Hz sempre que o tempo que você usar na expressão for dado em segundos, tudo bem? Então, nesse caso, a nossa frequência foi de 2 Hz. E o período? Período é o tempo que gasta para repetir o fenômeno. Esse cara dava 20 voltas em 10 segundos. Então, ele quer saber o seguinte: uma volta só levaria quanto tempo? Você pode até fazer uma regra de 3 se quiser, tá bom? Mas nesse caso, tem um jeito mais simples. O período é o inverso da frequência. Assim como frequência é o inverso do período, tá? Então, como a gente já calculou a frequência, a gente pode apenas substituir ali, ó. O período seria 1 sobre 2, já que a frequência foi 2 Hz. Então, o período é de meio segundo. Então, achou
a frequência de 2 Hz e um período de meio segundo. E ele falou que a frequência era meio segundo e o período de meio segundo e a frequência de 2 Hz. Portanto, bate certinho o que estava na afirmação. E esse item está verdadeiro, tá bom? Vamos para o próximo. O período do movimento de rotação da Terra é igual a 24 horas. Então vamos lembrar, o que é período? Período é o tempo de repetição, para dar uma repetição daquele movimento, né? Ele está dizendo que o movimento é um movimento de rotação da Terra. Então quanto tempo gasta para a Terra produzir essa rotação e voltar para a mesma posição original, né? Em quanto tempo ela dá uma volta em torno de si mesma, né? Existe o período de translação da Terra e o período de rotação. Translação é o tempo que ela gasta para dar uma volta em torno do Sol, né? Que é o de um ano. Então, um ano seria o período de translação da Terra. E o de rotação é que ela dá em torno do eixo dela próprio, né? Portanto, 24 horas, um dia. Nesse caso, o item está correto, também é verdadeiro, tá bom? E a afirmação 3 diz o seguinte: um pêndulo leva 2 segundos para ir de um extremo a outro de sua oscilação. Logo, sua frequência é de meio Hz. Bom, se a gente lembrar aí como a gente fez o exercício anterior, né, que o período é o inverso da frequência, a frequência seria o inverso do período. E se o período desse fosse 2 segundos, isso aí estaria certo, né? 1 sobre 2 daria meio Hz. O problema é que ele falou o seguinte, que esse pêndulo leva 2 segundos para ir de um extremo ao outro da sua oscilação. Então, olha só, se você tem aí o pêndulo, né, as duas posições, vamos pensar que a da direita é a original, né, e ele vai até a posição da esquerda para voltar para a posição da direita, tá bom? Nesse caso, o que ele falou, que ele saiu ali da direita e gastou 2 segundos para chegar a outro extremo da oscilação. Então, ele leva 2 segundos para fazer esse movimento aí. Mas isso não é o período, né, gente? Esse aí é só metade do período, ele tem que voltar. Como o tempo de ida é igual ao de volta, esse 2 segundos aí para ir, mais 2 segundos para voltar, levaria um período de 4 segundos, que é o tempo que ele gasta para repetir, para voltar à posição que ele estava antes, tá bom? Então, se ele gasta, ou ele tem um período de 4 segundos, a frequência desse movimento é o inverso do período, né? Já que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Como o período é 4 segundos, fica 1 sobre 4 segundos, ou 0,25 Hz. Tá bom? Então, nesse caso, ele falou que a frequência era de meio Hz. Portanto, esse item está falso, está errado. Tá bom? Então, prestar atenção para saber o que é período e o que é só um tempo de uma parte da oscilação do movimento completo. Tá bom? Próximo exercício diz o seguinte, essa é a questão do paz agora, olha só. Havia um tronco de árvore caído. Essa questão está adaptada, tá, gente? Então, a gente tirou uma parte do enunciado e vamos ficar com a parte mais importante, que diz exatamente o que a gente estava falando aqui. Havia um tronco de árvore caído, preso a um barranco que se estendia sobre o lago. Um dos rapazes subiu no tronco e começou a balançá-lo. Notou que o tronco apresentava oscilação e amplitude máxima, se impulsionando uma vez a cada 2 segundos. Única situação em que tocava a água em um único ponto e produzia nela uma frente de onda que percorria os 5 metros do ponto de origem das ondas até a margem do lago em 5 segundos. Novamente, o professor entrou em cena e discutiu com os alunos a propagação de ondas em líquidos. Abaixo está um dos gráficos utilizados por ele, que representa a velocidade da onda em relação à profundidade do lago. Então, ele te dá esse gráfico aí da velocidade das ondas produzidas, né, por aquele toco lá, de acordo com a profundidade que o lago teria. Tá certo? Então, repare que não é uma velocidade constante, né? Essa velocidade varia de acordo com a profundidade. Locais mais profundos estão tendo velocidades maiores, de acordo com o que você está vendo ali, tá bom? Então, vamos tentar entender aqui como é que foi esse exemplo aí que ele está dando. Você tem um rapaz que subiu num toco e o toco ficava ali oscilando e batendo a pontinha num lago. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O cara está pulando lá e o toco vai tocando o lago. Cada vez que ele toca o lago, ele cria uma crista de onda que vai se propagar e chegar até a margem, tá certo? Nesse exercício especificamente, né, essa cristazinha de onda produzida na hora que o toco toca ali o lago, né, a cada 2 segundos o cara pulava e ele tocava a cada 2 segundos, tá certo? Esse 2 segundos que aparece aí, ó, seria o período da onda, né, o tempo onde esse cara tá pulando ali em cima e toca o toquinho, vai batendo na superfície da água, criando, cada vez que ele toca ali, ele cria uma cristazinha ali, tá bom? E essa cristazinha percorreu 5 metros, né, em 5 segundos. Então, uma vez criada, ela anda esses 5 metros em 5 segundos, como ele falou ali pra gente, ó, tá bom?
De acordo com isso aí, ele te dá alguns itens para você julgar, tá bom? Então vamos lá. Quais são os itens? Com base nessas informações, julguem os itens a seguir. 1. Na região do lago em que a profundidade é igual a 0,4 metros, as ondas produzidas têm comprimento de onda igual a 1,6 metros. 2. Se a profundidade do lago diminuir com a proximidade da margem, então a distância entre duas cristas consecutivas da onda aumentará à medida que as frentes de onda se aproximarem da margem. 3. A frente de onda produzida pelo tronco ao tocar a água seria circular se o fundo do lago fosse plano e horizontal. E 4. Se o lago tivesse um fundo plano e horizontal, então sua profundidade seria maior do que 0,6 metros. Então vamos tentar entender. Vou fazer um por um aí, tá? O primeiro diz: na região do lago em que a profundidade é igual a 0,4 metros, as ondas produzidas têm comprimento de onda igual a 1,6 metros. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vamos resgatar aqui o gráfico que ele deu para a gente, tá certo? E você tem esse gráfico da velocidade em função da profundidade, e ele quer na profundidade de 0,4 metros. Então, quando você olha ali para o gráfico na parte do 0,4, né? Vamos fazer a correspondência naquele pontinho vermelho ali do gráfico. A gente está vendo que a velocidade é de 0,8 metros por segundo, tá bom? E ele quer saber qual é o comprimento de onda. Então, quando você coloca ali V é igual a lambda F, que é a equação fundamental das ondas, né? Você vai ter o seguinte: você tem a velocidade e quer saber o comprimento dessa onda, tá certo? Precisaria da frequência. Só que a frequência, gente, ela não depende da posição do lago. A frequência, ela é criada pela fonte. A fonte, no caso, era o toco que estava batendo lá. Então, a frequência do toco batendo na água é a própria frequência que a onda vai ter. O mesmo número de repetições que o garoto produzir no toquinho lá, pulando em cima dele, vai ser o número de repetições de cristas que a gente vai ter na superfície do lago. Então, a frequência depende da fonte exclusivamente, tá certo? Então, olha só, como essa frequência é igual à frequência da fonte, né? E essa frequência pode ser calculada porque o rapaz lá no enunciado falou que o menino dava pulos a cada 2 segundos, né? Então, a cada 2 segundos ele está tocando na superfície da água, tá certo? Então, a gente tem o período dessa onda, que era 2 segundos. Então, eu posso trocar frequência por período. Como a frequência é inversa do período, essa mesma fórmula ficaria V igual a lambda sobre T. E você sabe o período, né? O período de repetição, tempo de repetição, 2 segundos. Então, ficaria o seguinte: nesse caso aí, na posição 0,4 metros, a velocidade era 0,8, como a gente viu pelo gráfico. Então, eu vou trocar lá, ó, V por 0,8. Né? O lambda, que é o que eu quero saber, qual é o comprimento dessas ondas, né? E o período das ondas criadas ali, na medida que o menino ia pulando, era de 2 segundos. Então, o lambda nosso vai ser 2 vezes 0,8. E 2 vezes 0,8 dá 1,6 metros. E ele falou que teria o comprimento de onda igual a 1,6 metros. Portanto, esse item está correto, tá certo, gente? Então, isso aí é verdadeiro ou correto, dependendo do tipo de prova que a gente tiver. Vamos ver a outra afirmação que ele faz. Se a profundidade do lago diminuir com a proximidade da margem, então a distância entre duas cristas consecutivas da onda aumentará à medida que as frentes de onda se aproximarem da margem. Quando ele fala assim, a distância entre duas cristas consecutivas, ele está falando do comprimento de onda. Então, ele está dizendo o seguinte: se a profundidade diminuir, o comprimento das ondas vai aumentar à medida que as frentes de onda se aproximarem da margem. Isso é verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá, vamos tentar entender. O gráfico novamente está aí, bonitinho, e você percebe pelo gráfico, né, gente, que à medida que você diminui a profundidade, vai andando ali para trás na profundidade, né, a velocidade das ondas vai diminuindo também, tá certo? Se você pegar, por exemplo, 0,8 está lá com 1,1, por exemplo, né, de profundidade, 0,8 de profundidade está com 1,1 de velocidade, o 0,6 de profundidade está com 1, e aí vai. Então, você vai diminuindo a profundidade e a velocidade está diminuindo também. Como a velocidade é lambda F e a frequência, né, gente, ela é constante, porque ela depende somente da fonte, a frequência não vai mudar. Se você diminui a velocidade das ondas, né, porque você está diminuindo a profundidade, então a velocidade está diminuindo. Ao diminuir a velocidade, o que acontece com o lambda? Né? Já que a frequência não muda, a frequência é constante, se você diminui do lado de cá, o lado de lá também tem que diminuir. Portanto, o comprimento das ondas vai ter que diminuir. E ele falou o seguinte: então a distância entre duas cristas consecutivas da onda aumentará. Então esse item está errado. Ela não vai aumentar, ela vai diminuir também junto com a velocidade. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. A próxima afirmação diz o seguinte:
A frente de onda produzida pelo tronco ao trocar a água seria circular se o fundo do lago fosse plano e horizontal. Isso é verdadeiro ou falso, né? Isso é correto ou errado? Então vamos tentar entender, gente. Quando o fundo do lago tem a mesma profundidade em todos os pontos, é horizontal em todos os pontos, tá certo? A profundidade acaba sendo a mesma em todos os pontos. Se a profundidade é a mesma em todos os pontos, a velocidade também é a mesma e o comprimento das ondas também seria as mesmas. Então a onda andaria em todas as direções, né? Seja, vamos pensar numa rosa dos ventos aí, norte, sul, leste, oeste, todas essas direções aí que ele tomasse, em qualquer sentido que ele tomasse, ela andaria com a mesma velocidade. Ou seja, os comprimentos das ondas seriam os mesmos em todo instante que você tocasse. Portanto, a gente teria ali uma pedrinha caindo naquele ponto, produziria uma frente circular que ia só aumentando à medida que o tempo fosse passando. Ó. Tá vendo? Caso o fundo não fosse plano e horizontal, o que ia acontecer? Você teria pontos ali do fundo com profundidades menores, por exemplo. Tá? Se a profundidade é menor, a velocidade também seria menor. E se a velocidade for menor, né, a crista da onda, a onda andaria menos do que em outros pontos. Portanto, você não teria essa regularidade, uma frente circular. Alguns pontos seriam próximos a um círculo, outros nem tanto. Então a gente teria algo assim, ó, meio que deformado na parte da onda onde tivesse um fundo irregular, tá certo? Quanto mais irregular, menos circularzinho ficaria a sua onda criada na superfície da água. Tudo bem? Então a pergunta: a frente de onda produzida pelo tronco ao tocar a água seria circular se o fundo do lago fosse plano e horizontal? Isso está correto. Seriam frentes circulares, tá bom? 4. Se o lago tivesse um fundo plano e horizontal, né, ou seja, as frentes pudessem ser totalmente circulares, então sua profundidade seria maior do que 0,6 metros? Será que a gente poderia afirmar, então, que se realmente o lago fosse todo plano e horizontal, a profundidade teria que ser maior do que 0,6 para a gente observar o que a gente observou no exercício, que ele andava ali 5 metros em 5 segundos, né? Então, por exemplo, ele falou que a onda percorreu 5 metros em 5 segundos. Toda vez que eu tocava a onda, ela andava 5 metros em 5 segundos. Quando o fundo lá era irregular, do jeito que está o lago lá, bonitinho. Né? Então ali você vê que a velocidade média dessa onda é de 1 metro por segundo. Tá certo? Só que aí tem um detalhe, gente. O gráfico mostra o seguinte, que dependendo da profundidade, a sua velocidade vai mudar. Tá certo? Então, nesse caso, com 1 metro por segundo, a profundidade seria de 0,6 ali, né, pelo nosso gráfico. Bonitinho. Só que, olha só o interessante, né? Seria 0,6, como eu estou falando para vocês, com a velocidade de 1 metro por segundo em média. Tá? Só que esse lago aí, ele não é plano horizontal. Né? O fundo do lago, nesse caso, é irregular. Então, com ele irregular, está dando 1. E se o fundo fosse plano e horizontal? A velocidade média seria maior. Por que seria maior? Porque a gente não teria pontos mais rasos. Né? Ele teria todos esses pontos seriam iguaizinhos, a profundidade seria a mesma. Então a velocidade da onda seria a máxima possível. Né? Ele andaria 5 metros em 5 segundos, sempre com a maior velocidade possível. Então, nesse caso, se o fundo fosse plano horizontal, a velocidade vai ser maior do que essa que a gente obteve com fundo irregular. E, portanto, a profundidade também vai ser maior. Tá certo? Já que a velocidade seria maior, a profundidade acabaria sendo maior do que 0,6 para ter o mesmo resultado, para ele andar os mesmos 5 metros em 5 segundos. Tá bom? Então, esse item está correto. Próxima questão, da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: um pescador, balançando o barco em que se encontra, produz ondas na superfície de um lago cuja profundidade é constante até a margem. Tá? Então, é como se fosse aí um tanque. Nessa situação, ele observa que o barco executa 30 oscilações por minuto, a cada oscilação aparece uma crista de onda e cada crista gasta 10 segundos para alcançar a margem. Considerando essas observações e sabendo que o barco se encontra a 18 metros da margem, pode-se afirmar que as ondas formadas no lago têm um comprimento de onda de quanto? Então a ideia é que essas 3 afirmações são válidas, tá certo? E a partir delas você determinar qual é o comprimento das ondas formadas. Então o moleque está ali no barquinho e ele começa a agitar o barco. À medida que ele agita o barco, ele vai criando, né, as frentes de onda que vão chegar até a margem ali. Lembrando que nesse caso ele diz que as ondas, né, a profundidade é constante até a margem. Não tem parte mais rasa nem mais funda não. Então a velocidade dela seria constante, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Vamos lá.
Primeiro que ele diz que o barco executa 30 oscilações por minuto. Se são 30 oscilações por minuto, o que é isso? Isso é o número de repetições em um determinado tempo. Isso é a frequência. 30 OPM, eu vou chamar de OPM ali, oscilações por minuto, tá bom? A cada oscilação aparece uma crista de onda. Então, cada vez que ele bate ali na água, ele cria uma crista, tá? E a terceira diz que cada crista gasta 10 segundos para alcançar a margem. Cuidado, esses 10 segundos não é o período de criação das cristas. É uma vez criada a crista, o tempo que ela gastou para chegar até a margem. Então, esse é só um tempo de propagação de cada crista até tocar na margem, tá bom? E ele fala que o barco se encontra a 18 metros da margem. Pode-se afirmar que as ondas formadas têm um comprimento de onda de quanto? Então vamos lá. Ó. Se a velocidade é lambda f, né, eu poderia calcular a velocidade dessas ondas através da distância até a margem e do tempo de propagação dessa onda. Então eu poderia trocar o v por ΔS sobre ΔT. Ó. ΔS sobre ΔT é lambda f, tá certo? ΔS ela vai andar às 18 metros, né, de distância, do ponto onde o menino está criando a onda até a margem, e essa crista vai gastar 10 segundos para alcançar a margem, então vai ficar 18 sobre 10, né? E a frequência nossas 30 oscilações por minuto. Ó. Então tá lá, 18 metros em 10 segundos é igual a lambda vezes 30 OPM, oscilações por minuto. Só que aí você tem oscilações por minuto de um lado e do outro lado 10 segundos. A gente tem que colocar essas unidades iguais ali, para a gente poder ter um corte e achar o comprimento somente em metros. Então, ao invés de oscilações por minuto, eu queria saber as oscilações por segundo disso. Então, vamos lá, olhando para a figurinha lá em cima, para a nossa frequência lá em cima, aqueles 30 OPM pode ser escrito assim, ó. A frequência seria 30 oscilações por minuto ou 30 oscilações dividido por 60 segundos, que é 1 minuto, tá? Então, seria 30 oscilações por 60 segundos. E quando você faz isso, você vai achar o quê? Meia oscilação por segundo, e tudo que é por segundo é hertz. Então você agora acabou de achar uma frequência em hertz. É esse valor que eu substituo no lugar dos 30 OPM lá da fórmula. Então ficaria 18 por 10 é igual a lambda vezes meio hertz. Agora sim, eu posso passar o meio para o lado de lá, né? Dividindo, ficaria 18 por 10 vezes meio, o que daria 18 sobre 5, e 18 sobre 5 equivalem a 3,6 metros. Portanto, esse é o comprimento das ondas formadas no lago. Isso acontece dele ser constante, né? Único e constante, porque a profundidade lá do lago, ele também falou que era constante, tá bom? Então, nesse caso, a resposta seria a letra B de bola, tá bom? Questão 6, também do Paz, esse é de 2015. Fala assim, ó, na parte superior da atmosfera, a partir de 50 até 60 km de altitude, encontra-se uma região ionizada, chamada de ionosfera, onde existe grande quantidade de íons gerados pela influência da radiação de partículas cósmicas e solares. Essas partículas carregadas formam um plasma ionosférico que interfere na propagação de ondas de rádio. A figura a seguir mostra de forma simplificada uma antena emissora de ondas de rádio, que atinge a ionosfera no ponto A. A figura também mostra uma antena receptora equidistante da emissora com relação ao ponto A. Então você tem uma antena que vai emitir o sinal, tá certo? E uma antena que vai receber esse sinal depois de atingir a ionosfera. Ele bate na ionosfera e volta. Repara que essas antenas têm a mesma distância, então o ângulo ali dentro foi chamado de θ, tá certo? O que ele quer saber? Tendo a figura e as informações acima como referência e considerando que as ondas de rádio obedecem à lei de Snell, julga os itens de 1 e 3 e faça o que se pede no item 3, que é do tipo D, né? Então ele pede para você fazer alguma atividade. Então vamos fazer. Olha só, o primeiro fala assim: para uma onda de período igual a π sobre 30 segundos, a frequência angular é igual a 60 radianos por segundo. 2. Se em um meio com índice de refração N1, a frequência de uma onda de rádio é F1, então em um meio com índice de refração N2, que é 3/4 de N1, a frequência dessa mesma onda será 4/3 de F1. Será que está certo? Está errado? E terceiro, considerando a situação em que se restringem no receptor ondas refletidas pela ionosfera, sendo os ângulos de incidência das ondas de rádio inferiores ao ângulo de reflexão interna total, que é o ângulo crítico, esboce, é para você desenhar na figura abaixo, vetores que indiquem a direção e o sentido dos raios refletidos e refratados da onda de rádio no ponto A, na interface entre a atmosfera e a ionosfera. Então vamos fazer cada um deles separadamente, tá bom? Vamos começar pelo primeiro. Para uma onda de período igual a π sobre 30,
segundos no caso. A frequência angular é igual a 60 radianos por segundo. Então vamos lá, tentar lembrar o que é frequência angular, gente. Frequência angular não é o F, tá? A gente está tratando de ondas, né? Toda onda tem uma frequência angular que é o que a gente chama de ômega, tá? E o ômega ele é dado por 2πf. Então ele quer saber qual é o ômega dessa nossa onda aí, né? Qual a frequência angular da nossa onda. Então isso depende da frequência. Frequência é o inverso do período. Como você tem o período, que é π sobre 30, a gente poderia trocar o 2πf por 2π sobre t, né? Já que o f é o inverso do período, eu troco o f por 1 sobre t. Ficaria com 2π sobre t, tá bom? O período é π sobre 30, então vamos lá. 2π dividido por π sobre 30. Como é que eu faço isso? Se é uma divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando você faz isso, você vai poder cortar os πs, ó. Então vai ficar 2 vezes 30, o nosso ômega é 60 radianos por segundo. Essa é a frequência angular da nossa onda. Como ele falou que seria, portanto, esse item está correto. Tudo bem? Item 2. Se em um meio com índice de refração N1 a frequência de uma onda de rádio é F1, então em um meio com índice de refração N2, que é 3/4 de N1, né, a frequência dessa mesma onda será F2, que é 4/3 de F1. Bom, gente, a gente tem que entender o seguinte, ele está falando da frequência. Lembra que a gente já comentou na aula de hoje, né? Frequência só depende da fonte, não depende de onde a onda está passando, né? O lugar onde a onda vai passar, né, vai depender do índice de refração, sim, para alterar velocidades e comprimento de onda. Porém, não altera a frequência. A frequência de uma onda não é alterada ao mudar de meio, né? Então, uma onda de rádio, por exemplo, vindo na água, ao passar para o ar, ela não altera a sua frequência, tá certo? Ou seja, não alteraria a sua cor, por exemplo, se fosse uma onda luminosa também, tá? O que altera são os comprimentos de onda e velocidades, tá bom? Porém, a frequência permanece sempre constante. Como a frequência permanece sempre constante, a frequência não vai mudar. Dessa maneira, a gente tem que a frequência que só depende da fonte e esse item estaria errado, tá bom? Terceiro, considerando a situação que se registra no receptor ondas refletidas pela ionosfera, sendo os ângulos de incidência das ondas de rádio inferiores ao ângulo de reflexão interna, ou seja, são menores que o limite, tá certo? Esboce na figura vetores que indiquem a direção e o sentido dos raios refletidos e refratados da onda no ponto A, na interface entre a atmosfera e a ionosfera. Então vamos dar uma ampliada aqui e vamos tentar fazer esse desenho. Repara, a antena emissora, né, joga a ondinha lá, que vai chegar lá no ponto A, que é bem na divisão da atmosfera com a ionosfera. Ela bate ali e reflete, gente. Toda reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, como as antenas estão na mesma distância ali, né, para chegar lá na outra antena, eu estou desenhando um vetorzinho aí do raio refletido ali na ionosfera, que teria o mesmo ângulo θ que o raio incidente teria em relação à normal, que é aquela linha pontilhada ali do ponto A. Tudo bem? E o que seria o raio refratado? Por que teríamos um raio refratado, né, gente? Porque esse ângulo aí do vetorzinho amarelo está chegando menor do que o ângulo limite. Isso foi dito para a gente. Se está menor que o ângulo limite, uma parte sempre vai passar, sempre vai ter uma refração. Só que você está indo da atmosfera para a ionosfera. A parte mais densa ali seria a atmosfera. Então, o índice de refração ali é maior do que na ionosfera, tá? E do mais para o menos, ao invés de você ir retinho ali ao atravessar, do mais para o menos, você sempre abre em relação da normal. Então, você afasta da normal. Esse raiozinho passaria para o outro lado ali, refratado, né? Abrindo em relação à normal. Então, seria esse vetorzinho branco, o raio refratado, desculpe, e o vetorzinho vermelho, o desenho que você teria que fazer para o raio refletido. O refletido guarda o mesmo ângulo de incidência em relação à normal. E o refratado lá em cima ele tem que abrir em relação à normal. Tudo bem? Essa seria a resposta desse item 3 aí. Questão 7. Diz o seguinte, um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com brilho pouco intenso. Então ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou, sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de onda citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é o letra A, amplitude, a frequência, letra C, fase da onda, letra D, velocidade da onda, letra E, comprimento de onda. Ou seja, quando esse camarada trocou ali as baterias, né, e percebeu que o brilho aumentou,
né? O que na verdade ele modificou naquela onda que estava saindo do laser? A amplitude, a frequência, a fase da onda, a velocidade ou o comprimento da onda? Então vamos tentar lembrar algumas coisinhas desse exercício, aproveitar o exercício. Esse é recente, é do Enem de 2019. Diz o seguinte, olha só. Se isso aí é uma ondinha, vamos representar uma onda dessa maneira, a nossa onda eletromagnética, a nossa luz monocromática, tá certo? Essa ondinha tem algumas propriedades. Ela tem um número de repetições ali, que é a frequência dela. Digamos que essa nossa ondinha tem uma frequência F, né? E você poderia ter uma onda com mais repetições, ó, tá certo? Que eu vou chamar de uma frequência maior, F um pouquinho maior que a anterior. Ou uma onda com menos repetições que essas duas, né? Repetiria menos, ou seja, a frequência dela seria menor, tá bom? Em que eu estou me baseando? Vamos pensar que onde estão os Fzinhos aí, as letrinhas, né? Todas elas partiram ao mesmo tempo. E todas elas viajaram a mesma distância, até essa linha pontilhadazinha vermelha. Repara que para a primeira linha, para a primeira ondinha lá superior, né, que a gente teria 3 picos ali em cima, né, 3 repetições, a gente pode chamar assim, 3 cristas de onda aconteceram até ela tocar na linha vermelhinha. Já a linha de baixo, a do meio aí no caso, né, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 repetições antes de tocar a linha vermelhinha. Portanto, ela repetiu mais vezes. Por isso a frequência dela é maior, né, que a frequência tem a ver com o número de repetições em um determinado tempo, tá certo? Então, no mesmo tempo, a do meio repetiu mais do que a de cima. E a de baixo ali repetiu só duas e meia, vamos digamos assim, né, em relação às demais, no mesmo tempo. Por isso a frequência dela é menor. Então, frequência tem a ver com esse número de repetições em um determinado tempo, tá bom? Então, a gente consegue identificar ondas de frequências diferentes. Aí, quando você aumenta a frequência, a distância entre as cristas acaba diminuindo. Então, por exemplo, naquela primeira ondinha, eu vou chamar de lambda a distância entre duas cristas. Já na segunda, o lambda diminui. Por que o lambda diminui? Porque a frequência aumentou. Uma coisa é inverso da outra, né? Se você dobra a frequência, o comprimento de onda diminui pela metade, tá bom? E na terceira, repara que a frequência diminuiu, portanto o comprimento de onda acabou aumentando. Então o comprimento de onda aumenta se a frequência diminui e vice-versa, né? Então é a relação que existe entre entre frequências e comprimentos de onda. Será que isso é que foi o resultado, né, para poder o nosso laser brilhar mais? Então, vamos continuar mostrando o seguinte, né? Aumentar ou diminuir frequências tem a ver diretamente com cor quando você fala de luz, tá certo? A frequência está relacionada com as cores. Por exemplo, se eu disser que a de cima lá, essa ondinha, do jeito que eu desenhei ali, ela tem uma cor verde, a do meio, como ela tem mais frequência, seria uma frequência maior do que a verde, né? Portanto, uma cor azul, por exemplo. Já a terceira teria uma frequência menor do que a de cima, do que o verde que a gente coloca lá em cima, seria, por exemplo, indo para o vermelho, né? Então, cada uma dessas ondas, ao alterar a frequência delas, né, você alteraria as cores disso aí. Lembrando, né, gente, que se V é igual a lambda F, você tem que lembrar o que cada um o que você pode modificar em cada um deles. O V, que é a velocidade, ela depende somente do meio que você está. Se o meio não mudou, a velocidade da onda não muda, tá bom? E a frequência, ela só depende da fonte. Se a fonte não mudou, a frequência também não muda. A frequência depende exclusivamente da fonte e a velocidade depende exclusivamente do meio, tá bom? E aí, só para a gente finalizar ali e poder marcar nossa resposta bonitinho, né? Já que a gente já fez uma revisãozinha bem bacana aqui, seria o seguinte: o que seria a amplitude? A amplitude está relacionada com energia, com quanto sua mão, por exemplo, vai aumentar ou vai diminuir a amplitude do movimento numa mangueira que você está querendo balançar, por exemplo. No caso das ondas é a mesma coisa. Então aqui eu tenho duas ondas de mesma frequência, o mesmo número de repetições no tempo. Tá vendo? A repetição é a mesma. Então a frequência delas é a mesma, o comprimento de ondas é o mesmo. Porém, a amplitude, que é a distância dessa linha pontilhadinha até o topo ou até a parte mais baixa, né? Qualquer uma das duas, a amplitude na de cima seria dada por isso. E a amplitude na de baixo, né, já seria maior do que a amplitude da onda de cima, tá certo? O que isso influencia? A amplitude tem a ver com energia. A onda de baixo aí tem mais energia, porque a amplitude dela é maior do que a de cima. Então, portanto, se as duas, como têm a mesma frequência, as duas seriam verdinhas, né? Mas a de cima teria um verdinho menos intenso do que a de baixo, que seria um verdinho mais intenso. Tá certo? Portanto, dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é a amplitude, letra A.
Tudo bem? E a gente termina a nossa aulinha por aqui. Até a próxima. Um ótimo final de semana para todo mundo.